Faz um perfilzinho para o pessoal do Tarcísio, que Não. tem uma trajetória curta, mas Trajetória sabe, só para curta. situar Ele é as militar. pessoas. Ele foi aluno do Colégio Militar, da Escola Militar, do Instituto Militar de Engenharia, se formou com mérito, foi sempre muito bom aluno e disciplinado, além de tecnicamente preparado. Entrou no governo como concursado, funcionário público, trabalhou em bom escalão no governo Dilma, em alto escalão no governo Temer e foi ministro do governo Bolsonaro por mérito técnico. E também, evidentemente, porque tinha a sua ideologia de direita. Mas ele não é um radical de direita. E na matéria agora, quer dizer, a oportunidade que ele encontrou para se projetar na política foi uma matéria técnica, que é a reforma tributária. Quer dizer, daquela reunião de deputados e tal, até, enfim, o deputado líder do PL, Altineu Cortes, tá certo? Colocou com propriedade. Ninguém entendeu nada do total da reforma tributária. Dos 70 e tantos deputados que estavam lá, alguns conheciam algumas partes. O Tarcísio chegou conhecendo o todo. Ele é estudioso, ele viu números, ele viu vírgulas. Mas tal. Ele não conheceu, viu a cova de leão onde ele estava metido. Mas ele é bem assessorado atualmente. Ele tem o Gilberto Kassab na sua casa civil lá em São Paulo. Então ele fez uma jogada. E a votação da reforma tributária foi a ferramenta que o Tarcísio usou para sair do plano técnico e de governador de São Paulo para o plano nacional. E ele já está no plano nacional. Mata uma curiosidade. Marcelo, peraí, você falou uma coisa aqui... Todos nós passamos a falar de Tarcísio, não só o meio político. Não, claro, até concordo, mas é que o Marcelo falou uma coisa e aí ele não se explicou. Que é, como é que é? Não. Tarcísio e Bolsonaro, como é que você falou? Direita é pequena demais para Tarcísio e Bolsonaro ao mesmo tempo. Fala mais sobre isso. O que é isso? Por quê? Porque eles têm características completamente diferentes como políticos. Como eu digo, vamos dizer assim, que o Tarcísio é um político ainda em construção. Bolsonaro já é um político acabado e no sentido de acabado também no lato sensu. Em desconstrução, pode ser? Talvez em desconstrução. Eu achei um movimento ousado, por exemplo, do Tarcísio ir lá na Cova dos Leões, que ele não é do Partido Liberal, ele não é do PL. Ele foi lá defender a reforma tributária, ele foi provocar uma cisão num outro partido. Parece, ele não é do PL, é do Republicano, isso, gente. E ele foi na reunião do PL, sendo do Republicano, provocar uma cisão dentro do PL, provocar uma cisão lá dentro, e de fato, provocou, e o Bolsonaro caiu feito um patinho, porque o Bolsonaro radicalizou, resolveu radicalizar, fechar a questão do partido, do PL, ao qual ele não é o dono, porque ele não é o presidente, ele não tem a caneta BIC na mão, que assina cheque. Ele não tem a chave do não caixa. Não tem a chave do cofre. Do cofre. Ele radicalizou na questão e o que aconteceu no plenário? Perdeu o Playboy. Perdeu e se isolou. Ficou isolado. Então foi um movimento. O Tarcísio não é político. Não é político, peraí, não é bem assim. Ele é um político matreiro, talvez, ainda em construção. Ele então tem os 28 anos de janela que o Bolsonaro fez lá no Baixo Clero. Mas ele é um cara inteligente, estudioso, preparado. Cara, ao contrário do que o Lula pensa, estudar, se preparar... isso aí dá resultado. E o Bolsonaro, quando quis hostilizar o Tarcísio, o que falou? Pegou por aí, né? Falou, você é inexperiente na política. Tá legal. Agora ele que é experiente, imaginou que se os 99 deputados do PL votassem contra a reforma, ela não seria aprovada. Só que, ainda que votassem todos contra, ela seria aprovada. Mas deixa eu terminar meu raciocínio, Então ele errou na avaliação, errou na forma. Brutalmente. E, enfim, se desmoralizou por isso, dando espaço para o outro crescer nessa liderança do movimento de direita. Vou completar o raciocínio sobre essa coisa da inexperiência, que ele quis diminuir o Tarcísio, né, quando falou isso. Agora, vem cá, o Tarcísio ganhou a eleição falando para o centro. E o Bolsonaro perdeu a eleição deixando o centro de lado, falando para o extremo. Quem é que foi mais esperto na política aí? Tarcísio ou Bolsonaro? Trabalharam bem junto. Por isso que eu estou falando, que o amadurecimento político do Tarcísio é, assim, vertiginoso. Ele está andando... Quer dizer, quem é que fala de Zema? Que já está no segundo mandato como governador. De Minas. Né? De Minas. Não se fala de Zema. Porque o Lula ganhou a eleição em Minas. Também, além disso. O governador também ganhou, mas o Lula também ganhou.
Então eu acho, numa análise superficial tosca, que você não vai deixar eu progredir nela, porque você não é tosca, é mais informada aí do que eu, o Tarcísio não se comportou nem como direita nem como de esquerda nesse tempo todo. Ele se comportou como governador de São Paulo. Ele traduz a voz da maioria do estado de São Paulo. Deixa você concluir, porque na minha opinião está certo. Eu concordo com você. Ele não foi lá votar a reforma tributária por uma questão nem técnica, nem neológica, nem nada. Ele foi lá porque ele entendeu, sentiu que o estado de São Paulo inteiro estava a favor da reforma E se tributária. deu bem na política, não se deu Não, bem? Porque quem se perdeu deu. nessa Mas coisa? a primeira demonstração dele foi quando teve o 8 de janeiro e que ele prontamente foi. Foi pro Lula. Quer dizer, na o reunião. Bolsonaro ficou fulo com essa história. Quer dizer, por que, No que ele mesmo foi? dia, Ele já estava no papel de governador, ele não estava no papel de líder da direita, não estava comprando essa briga. E, aliás, ele conversa com a esquerda, ele conversa com o centro, ele tem uma outra dinâmica, é uma coisa que está clara.